Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco, seja com a sua família, que atinja o teu coração. Nós hoje queremos falar acerca da seguinte tema, que é uma pergunta. Pode um cristão sofrer depressão? Amados, essa depressão que nós vemos hoje na mídia, nos escritos, na literatura, nós começamos a pensar até que seria um mal do século. Tanto que a gente ouve falar nisso, tanto que tem aumentado, tanto que tem atingido pessoas, e até mesmo pessoas de fé, pessoas cristãs que acreditam em Deus, que têm fé em Deus, que têm fé, uma esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus, tem uma esperança na volta de Cristo, uma esperança de uma vida com Deus, também têm sido atingidas com depressão. Pessoas boas, pessoas de famílias, pessoas muitas vezes que têm uma situação financeira boa, pessoa que tem esposa, que tem marido, que tem filhos, de todas as classes, de todos os meios sociais, pessoas sofrendo de depressão, pessoas tomando remédio para dormir, remédio para controle, e os profissionais de saúde desta área, os psicólogos, psiquiatras têm ajudado no que podem e é salutar procurá-los. Mas hoje eu quero trazer um foco por um escopo espiritual acerca deste tema, acerca da depressão. Muitas pessoas sofrendo deste mal, elas perdem a vontade de prosseguir, perdem a cor da vida. Estas pessoas, muitas das vezes, são atingidas nas suas capacidades cognitivas, elas perdem a concentração, a vontade de estudar, a vontade de progredir, de crescer intelectualmente, muitas das vezes, perde a vontade de tudo na vida, às vezes até mesmo de trabalhar. Uns comem muito, outros não comem quase nada. Uns dormem muito, outros perdem o sono, vivem numa insônia terrível, tentando dormir pelo menos um pouco. E assim a depressão, ela atinge de formas diferentes tipos de pessoas de todos os meios sociais. Muitas vezes a pessoa também atinge as suas atividades, a pessoa não tem prazer mais de realizar aquilo que gostava de fazer, não gosta mais, não tem mais prazer nas coisas. Às vezes a pessoa está no meio da multidão e se sente só, completamente só. Quais são as causas? Os estudiosos falam de muitas possibilidades, desde diversos traumas, até mesmo quando a pessoa não realiza um sonho, ou talvez problemas duradouros. Por exemplo, a pessoa tem um problema que passa anos aguardando, esperando a solução e não acontece, seja de ordem familiar, ou de saúde, ou sentimental, ou coisas assim, ou mesmo financeira, que aquilo vai reinando todos os dias as mesmas coisas, todos os dias as mesmas pessoas, todos os dias, e a pessoa cansa de esperar. Então, são causas que às vezes nem se conhece. A ciência ainda não conhece muitas das causas da depressão, mas o fato é que mais e mais em nossos dias, pessoas estão se prostrando, estão descaindo as suas mãos, os seus joelhos estão ficando fracos, trôpegos diante deste mal. O ser humano aguenta muita coisa, mas a tal da depressão é difícil para o ser humano. Mas eu quero trazer uma série de mensagens acerca desse tema. E hoje nós queremos combater a depressão, essa possível depressão que esteja em alguém, porventura, trazendo hoje uma palavra acerca do Senhor como nosso pastor e nós como ovelhas do Senhor, consequentemente. Para isso, vamos ler o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se você tem Deus como seu pastor, a primeira palavra que já traz um ânimo e uma alegria aos nossos corações é: nada me faltará. Então já traz uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. O próprio Jesus diz: no mundo tereis tribulações,
mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. É para a gente ter ânimo, alegria, confiar no Senhor como nosso pastor. Quando nós olhamos na Bíblia, a primeira vez que se coloca essa posição de Deus como pastor e nós como as ovelhas, é aqui no Salmo 23. Cerca de 3 mil anos atrás, o salmista Davi, ele fez essa comparação. Uma vez que ele, desde adolescente, ele era pastor de ovelhas, ele entendia muito de ovelha e sabia como ele cuidava de ovelha, como a ovelha é fraca e carente. E então agora ele se colocava como uma ovelha fraca, carente, pequenina, necessitada de Deus. Quer ser da depressão, espiritualmente falando? Aqui nós trazemos uma palavra espiritual. Então, primeira coisa, compreenda e coloque-se diante de Deus como um necessitado do Senhor. Há coisas que você é limitado e você não pode fazer, não pode resolver. Vem uma enfermidade aí tal que muitos médicos não resolvem. Nem o melhor plano de saúde resolve. O dinheiro não pode resolver tudo. Então você é limitado. Vem condições que acontecem na sua família e que você não pode resolver. Você tenta resolver, você aconselha, você tenta de toda maneira, com diálogo, e não conseguiu resolver um problema com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Problemas sentimentais que você não dá conta de resolver. Nós somos pequeninos. E quando nós entendemos a nossa pequenez, aí nós entendemos também a nossa dependência de Deus e Ele cuidando de nós como nosso pastor. É abrir o coração, é abrir as portas da fé e se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, eu dependo do Senhor porque sou uma ovelhinha, sou necessitado, eu sou dependente do Senhor, eu não posso dar um passo sem Ti. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus nos afirmou isso porque o ar que respiramos, dependemos do Senhor. Se temos inteligência para estudar, para trabalhar, para fazer as coisas, essa inteligência vem do Senhor. Nós não nos escolhemos para nascer, para vir neste mundo, nós nem existíamos. Como íamos escolher? Deus nos trouxe a este mundo. Portanto, Ele é o Senhor da vida. Ele é a fonte da vida verdadeira, da vida feliz, da vida alegre, da vida abundante. Dependemos dEle, carecemos dEle. E Davi entendeu isso. Você pensa que, de imediato, assim, que a ovelha é um animal bonitinho, branquinho, fofinho, cheiroso? Não é bem assim. A ovelha, ela tem aquele pelo, né, espesso, e aquilo agarra carrapicho, aquilo enrola, aquilo dá bicheira, mosca posa ali, bota os seus ovos ali, aquilo dá todo tipo de mau cheiro, todo tipo de problema. É difícil cuidar da lã da ovelha, mas o pastor cuida, com muito amor e com muito carinho. Nós damos muitos problemas para nós mesmos, nós damos muitos problemas que nós às vezes queremos atribuir a outras pessoas, mas a maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Há outros que vêm, são consequências da vida, ou culpa da sociedade ou do homem, de modo geral. Há outros que não são coisas que acontecem com qualquer ser humano, que pode acontecer com qualquer um, não importa. Mas o que importa é que nós somos cheios de problemas e damos muito trabalho para Deus. Mas Deus nos ama pequeninos do jeito que somos, porque o pastor ama as suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse que Ele é o bom pastor e Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por você na cruz do Calvário. Há maior prova de amor do que essa, do que dar a vida por alguém, ainda mais pecador, cheio de problemas. Davi cuidava bem das suas ovelhas. De toda maneira, do alimento, ao cuidar da saúde, ao cuidado até mesmo sentimental, nós vamos ver isso. Ele cuidava das suas ovelhas. E ele pedia e clamava a Deus para Ele ser o seu pastor
e cuidar dele. Você já clamou a Deus que cuide de você, dizendo assim: Senhor, eu não posso resolver isso, eu não dou conta de resolver, eu tentei, Senhor, não depende de mim, cuida de mim. E o Senhor certamente cuidará de você, com muito carinho, com muito amor, mas não seja um leão, um lobo devorador, seja ovelha, humildade, mansidão. Jesus disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Olha o que diz o verso 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha, ela era conduzida pelo pastor para pastos verdejantes. Quando não tinha por ali, o pastor levava para outros lugares distantes, mas sempre um pasto verdejante, um bom alimento. Eu quero dizer que aquilo que entra em nossa mente é o nosso principal alimento. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, não só do dia a dia, não só da correria, não só do trabalho. Quieta, saiba que o Senhor é Deus e que Ele tem o controle desta vida e deste mundo e de todas as coisas vindouras e futuras. Tudo está nas mãos de Deus. Se o alimento nasce no campo e vem à tua mesa, há um milagre de Deus dentro da semente para que isso aconteça. A chuva cai, Deus está no controle. E nós vemos que é o Senhor que cuida de nós. Precisamos alimentar a nossa mente com coisas boas, como já dizia Jeremias, num momento muito difícil de sua vida, lá em Israel. Quero trazer à minha memória coisas, aquilo que pode me trazer esperança. O próprio Jesus diz que quando nós praticamos ali o partir do pão, não é? Que chamamos de Santa Ceia, então aquele momento é em memória de Cristo, trazer Cristo, a esperança em Cristo à nossa memória, coisas boas à nossa memória, ao nosso coração, ao nosso pensamento, coisas que nos dá esperança, que renova a nossa fé, que nos traz ânimo, que nos traz motivação diante de Deus. Então são alimentos, pastos bons, bom alimento, verdejante, para nós meditarmos. A ovelha agora, ela comia, sentava numa sombra e remoía. Precisamos remoer, precisamos meditar, pensar, ter a nossa devoção diária, buscar esse alimento de Deus em nossas mentes. Outras pessoas que trazem bons conselhos, boas palavras, nos ajudam também. Quando nós olhamos aqui para junto das águas de descanso, é porque a ovelha, com esse pelo que ela tem dificuldade de nadar. É um dos poucos animais que tem dificuldade de nadar. A ovelha cai na água, aquele pelo ali, aquela lã, junta de água, e ela tem dificuldade, ela afoga fácil, ela morre fácil. Então ela vê uma água corrente, ela tem medo de encostar, cair e morrer afogada. Ela quer uma água tranquila, uma água parada. E o pastor, sabendo disso, ele fazia ali perto de uma correnteza um buraco, até que a água juntasse, decantasse, ficasse potável, bonita, transparente. Então a ovelha vinha e bebia com toda a segurança. E nós sabemos que aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso ele dizia acerca do Espírito Santo. João 7, 38 e 39. Observa que essas águas do Espírito, águas calmas, cristalinas, há de trazer um refrigério para a tua alma. Porque o Espírito Santo trabalha em nós, nos guiando, nos educando, nos orientando, nos corrigindo e trazendo as nossas orações, pegando as nossas orações, levando diante de Deus, porque a gente nem sabe orar como convém. Às vezes nossas orações são egoístas, tem um pouco de inveja, tem um pouco de vingança, tem um pouco de tudo. E aí o Espírito Santo leva nossas orações segundo a vontade de Deus. E ele trabalha tanto dentro de nós que ele às vezes chora com gemidos inexprimíveis, querendo nos fazer crescer, amadurecer diante de Deus. Não somente diante de Deus, mas diante da sociedade também, porque Jesus disse que nós somos luz para o mundo e sol para essa terra. Crescer diante de Deus e diante de todos. E aqui diz no verso 3, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A ovelha, ela por enxergar pouco, ela não enxerga bem, ela se perdia fácil no rebanho. Até o faro dela era fraco,
ela não se compara com os animais com relação ao faro. A ovelha é toda problemática, toda fraquinha, toda frágil, toda volátil. E agora ela se perdia fácil por caminhos tortuosos, cheios de lobos, predadores e todo tipo de fera. E aqui, Davi sabia disso, ele conduzia as suas ovelhas ali, tinha uma vara, um cajado, e ficava ali colocando elas juntas ali, uma com a outra. E ele então está dizendo aqui, ó, guia-me, Senhor, como eu faço com as minhas ovelhas, pelas veredas da justiça. Há muitas veredas que não são boas, há muitos caminhos que são de ódio, de falta de perdão, de falta de amor, há muitos caminhos que trazem muito mal, muita guerra, muita porfia, muita inimizade, muita separação. Há muitos caminhos que não trazem paz. Você sabia que quanto mais nós lutamos com ódio e divisão entre as pessoas, mais nós sofremos? Quanto mais a gente está com raiva de alguém, mais nós pagamos este preço. É uma prisão, é algo que precisamos nos libertar. Precisamos ver as pessoas como Deus olha para elas, porque Jesus Cristo morreu pelas pessoas, o Espírito Santo trabalha pelas pessoas, querendo mudar as pessoas no seu interior. E nós, como vemos as pessoas? Como tratamos com as pessoas? Muitas vezes, próprias pessoas de dentro de casa, as pessoas se dividindo, não conversa, passa longe para não cumprimentar, para não dar um bom dia, porque não vai com a cara, porque não gosta, por isso, por aquilo outro. Para com isso. É hora de quietar, ter paz. São caminhos tortuosos, caminhos de morte, caminhos de depressão. Precisamos ter paz, se possível, o que depender de nós, com todos os homens. Como pode uma filha não conversar com a mãe? A mulher e o marido ficar uma semana sem se conversar, sem ter intimidade, com raivinha. Pior do que a criança, porque a criança passa raiva bem rápido, muito rápido. A criança chora aqui, briga, daí 1 minuto já estão rindo e estão se abraçando. Porque não tem maldade no coração, porque não sofre de depressão, é por isso. Precisamos fazer com uma criança, porque Jesus disse que aquele que não fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Seja pequenino, seja ovelha do Senhor. Você quer que Deus seja o teu pastor para não te faltar nada? Então seja ovelha. Jesus chamou a sua igreja de pequeninos, não de grandiosos. Quem sabe você nunca conseguiu falar a palavra desculpa, perdão, e precisa sair essas palavras da tua boca, e não somente da tua boca, mas oriunda do mais profundo do teu coração. Quem sabe você tem que procurar alguém, ir lá, falar com essa pessoa, ir na casa de alguém. Quem sabe um colega de trabalho que você o odeia, quem sabe até mesmo um irmão de igreja, quem sabe um vizinho, alguém que há muitos anos você não fala e não quer ver na sua frente. Isso traz mal, isso traz solidão. É uma meditação contrária à meditação que rumina o ódio. Deus quer abençoar o teu coração. Abra o teu coração. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Procure essas veredas no Senhor. Em Cristo Jesus, Ele deu exemplo. Cristo deu exemplo. E nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se entregou totalmente. Cristo venceu tudo e todos se entregando. Quem sabe você precisa entregar alguma coisa para ser feliz e para ser vencedor. Quando diz aqui no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Dizem os historiadores e arqueólogos que de Jerusalém até o Mar Morto tinha um vale, chamado Vale da Sombra da Morte. Passava às vezes por montanhas e vales profundos, e ali é um lugar muito perigoso, de feras, e até mesmo salteadores, ladrões e tudo, tinha naquele caminho. E aqui está dizendo que o pastor, ele tinha uma vara para proteger as ovelhas, assim como dá umas varadinhas para ela não sair do caminho, junto com o aprisco. Aquilo protegia contra o lobo, contra o leão da montanha, até mesmo contra salteadores, cobra, escorpião, qualquer coisa. Aquela vara trazia uma tranquilidade para as ovelhas. Então, ali no vale da sombra da morte,
As ovelhas se sentiam seguras de ver o pastor. Tendo o pastor perto delas, elas não tinham medo de nada, estavam tranquilas. Quer dizer uma coisa, você tendo o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Pai, como teu pastor, você não tem o que temer. Nada, nem neste século, nem no século vindouro, nem a morte, nem pós-morte, nada, nada, nada você tem a temer. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que te fez. É o Senhor que fez todas as coisas. Confia nele, ainda que você esteja no momento mais difícil da sua vida. Respira e confia no Senhor. Porque aqui diz ainda no verso 4, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Na outra tradução diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. E consola, porque traz segurança contra as feras deste mundo. A vida não é fácil. Alguns dizem que a vida ela é dura só para quem é mole. Ah, não é bem assim não, a vida é dura para todo mundo passa por problema, é difícil conseguir um diploma, é difícil conseguir um emprego bom, é difícil trazer o pão, o leite para os filhos todos os dias, é difícil viver uma vida de casados duradoura, ali perdoando, compreendendo, renovando cada dia, olhando com amor, estendendo a mão para quem é cheio de defeitos. Ou tua esposa é perfeita, ou teu marido é perfeito, ou os teus filhos são perfeitos. Nós somos todos cheios de falhas, cheios de imperfeições, tentando amadurecer, crescer e santificar as nossas vidas. E se você não é diferente, então você não tem que cobrar demais das pessoas, ou exigir demais das pessoas, porque você tem os seus defeitos também. Mas a vara e o cajado do Senhor consola, porque ela tanto espanta as feras desta vida, como ela te coloca no caminho. Umas varadinhas com amor, ele te coloca no caminho. Oh, meu filho, é aqui, meu filho. Minha filha, é aqui. Porque o vale da sombra da morte é perigosíssimo. O vale da sombra da morte é este mundo, é esta vida. A vida é cheia de perigos, nós somos frágeis, morremos à toa, adoecemos à toa. Somos passíveis de uma depressão, de todo tipo. Mas o cajado do Senhor e a sua vara os consolam. Veja bem, quando uma ovelha saía do caminho, caía em algum lugar, num buraco, aquele cajado comprido de cerca de 3 metros, que tem aquela argola como de um guarda-chuva, de uma sombrinha, o pastor não podia descer lá, ele esticava, trazia a ovelha por aquela curva do cajado. Então a ovelha sentia consolo, tanto na vara quanto no cajado, era bom para ela. Era proteção, correção e salvamento, graças a Deus, que o Senhor nos ama desta maneira. Ele nos salva, Ele nos protege e Ele nos corrige quando precisamos. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Que mesa é esta? É que Davi, quando chegava com as suas ovelhas de uma viagem distante, porque às vezes o pasto acabava por ali, perto da sua casa, ele ia para outras regiões longínquas, e lá encontrava pasto, as ovelhas pastavam. Quando chovia lá, na origem, ele voltava com as suas ovelhas, que agora tinha pasto, mas elas chegavam feridas, com problema no pelo, na lã, e cheia de espinhos. Ele tirava os espinhos, tirava os carrapichos, cortava a lã, ele botava agora um azeite na cabeça das ovelhas, nas feridas, botava ali os bálsamos, todo tipo de remédio, botava aquela água mais fresquinha, aquela água mais, que o cálice transbordava, e as feras de longe, olhando, não podia aproximar dali. E elas ficavam felizes, porque na presença dos inimigos, dos devoradores, elas estavam sendo tratadas pelo pastor. Então, na presença deste mundo tão cruel, Deus coloca uma mesa, que você chega ali com depressão, ferido, cheio de carrapicho, cheio de quem sabe, de bicheira, quem sabe de tanta coisa, tantos males, quase que morto, quase que morta. E Deus prepara uma mesa cheia de remédios, água fresca do Espírito Santo, pastos verdejantes. Ele te cura, Ele te sara, Ele sara o teu coração, Ele sara a sua vida,
Ele sara sua visão, ele sara as intenções do teu coração, do teu pensamento, sara a tua audição. Quem sabe você não sabia ouvir, agora você sabe ouvir, está pronto para ouvir, tardio para falar, e vai nos curando. Uma mesa de tratamento, uma mesa de misericórdia. Então, há quem diga e pregue que Davi, eu vi isso na televisão, especificamente no History, e dizendo que Davi era um homem mau, que ele pegava uma mesa cheia de banquetes e festas e bebidas e mulheres, trazia os inimigos e degolava. Não existe isso na Bíblia. Pelo contrário, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando Davi teve Saul na mão, seu inimigo que queria matá-lo e o perseguia lá na caverna, que Joabe falou assim: aí Davi, Deus colocou na sua mão. Ele está aqui sozinho agora. É Deus que preparou isso aqui para você matá-lo, vingar dele, porque se você não matá-lo agora, ele vai acabar te pegando e te matando, Davi. Não está vendo que é Deus que colocou na sua mão? Ele disse: não foi Deus que colocou na minha mão, de maneira nenhuma. Ele é um homem de Deus, ungido por Deus, é um rei. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Deus faz com ele o que Deus quiser fazer, eu não. Davi só agia em guerras sobre as ordens de Deus. Jamais ele agiu com prazer de matar as pessoas de si mesmo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando Samuel o ungiu com óleo, o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. E quando ele cometeu um pecado terrível com Urias e sua esposa Batseba, ele sentiu profundamente, se arrependeu e pediu a Deus que lhe desse de novo o Espírito e a alegria da salvação. Sabia se arrepender. Então, amados, essa mesa aqui simboliza isso, um cuidado de Deus quando chegamos a Ele, e Ele sarando as nossas feridas diante dos inimigos desta vida, que tantos nos rodeiam dia após dia. O pecado é um deles, nos rodeia o tempo todo. E diz o verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sempre que você estiver ali, o Senhor como teu pastor, você nele e ele em você, você terá essa bondade, essa misericórdia do Senhor por toda a tua vida e para todo sempre, na casa do Senhor. A casa antigamente era o templo de Salomão, a casa do Senhor hoje é você e o corpo de Cristo, a igreja. Para todo sempre. É vida abundante, é vida eterna. Gostaria de falar de um momento da ovelha muito especial agora. Preste atenção. A ovelha, às vezes ela estava lá no meio do rebanho, ela vinha e levantava a cabeça e ficava olhando para o pastor. O pastor de ovelha experiente, ele dava um carinho para a ovelha. E ele ali falava algumas palavras, embora ela não entenda a palavra dos seres humanos, mas ele falava. Ela se sentia reconfortada e voltava satisfeita para o meio do rebanho. Sabia que nós somos muito carentes de carinho e atenção? Não só das pessoas, mas também de Deus. Pare um pouquinho e ore a Deus. Sinta o abraço de Deus. Sinta a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. O Senhor te ama sim, de verdade. Ele quer reconfortar o teu coração. Há um outro momento que a ovelha, quando perdia a sua mamãe, ela ficava berrando ali, ficava naquela situação. A ovelha não é muito de berrar, mas ela ficava fazendo algum barulho. E então ela vinha, o pastor a pegava, aquele filhote, e soprava em suas narinas. E quando soprava em suas narinas, agora aquela ovelhinha ficava seguindo o pastor como se fosse sua própria mãe. Ele fazia a mamadeira, cuidava até ela crescer e ficar fortezinha e poder se virar sozinha. E muitas das vezes eu quero dizer uma coisa para você, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, o teu marido, teus filhos, todos te desprezem, o Senhor jamais te desprezará. Pelo contrário, Ele soprou na narina dos homens quando fez o homem. E Ele também, em Atos, João 20, 22, melhor dizendo, Ele soprou o Espírito Santo em seus discípulos. E o Senhor sopra em você o seu Espírito e vai te encher de muito amor, muita proteção e muito carinho e vai curar e sarar as tuas feridas. Seja qual for o tamanho da depressão, diante de Deus ela não é nada. Deus em Cristo te abençoe. Depois nós estaremos trazendo outras
partes, outras sobre esse assunto ainda, sobre a depressão. Que Deus em Cristo abençoe você e a tua família em nome de Jesus.